é o nome do Senhor, o nosso Deus. Toda honra, toda glória seja dado a Jesus Cristo. Todo louvor, toda a adoração, toda a exaltação seja dada somente a Jesus Cristo. Você pode glorificar a Deus neste momento. Você pode entregar ao teu caminho a Deus neste momento. Você pode falar assim: Senhor, eu te agradeço pelo meu respirar, pelo meu levantar. Eu te agradeço, Senhor, por este dia, na qual me concedeste, Senhor, na plenitude do teu poder, na totalidade do teu Espírito, ó Senhor, meu Deus. Eu, Senhor, te agradeço, Senhor, porque és lindo, és maravilhoso, és santo, Senhor dos exércitos celestiais. Senhor, meu Deus, venha de encontro a cada vida neste momento, a cada um que adentrar neste canal, na qual vamos ministrar a tua palavra, para que haja salvação, para que haja edificação, para que haja salvação na tua casa, Senhor. Porque o Senhor é lindo, porque o Senhor é maravilhoso, porque a tua benignidade dura para todo sempre. Quão grande é o nome do Senhor, o nosso Deus, o Santo de Israel, aquele que tudo fez, aquele que tudo formou, aquele que tudo criou, aquele que te ama infundavelmente neste momento. Você pode agradecer a Deus pelo ar que você respira, pela vida na qual Ele te constitui neste momento, pela oportunidade de estar adentrando e ouvindo a palavra do Senhor, esta palavra que traz vida, que traz esperança, que traz transformação do caráter, da mente, do coração, da alma e do espírito, porque só Jesus Cristo é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Salmos 65. Assim nos diz a palavra do Senhor: Tu visitas a terra e a refresca, tu a enriqueces grandemente com o rio de Deus que está cheio de água. Tu lhe dás o trigo, assim a terra tens preparada. Tu enches de água aos seus sucos, regulando a sua altura, e tu amolece com a umidade da chuva. Tu abençoastes as suas novidades. Tu coroastes o ano da tua bondade. As tuas veredas destilam gordura, destilam sobre os pastos, aos desertos, aos alteiros, cinges de alegria. Os campos cobrem, e os rebanhos e os vales vestem de trigo. Por isso, neles regozijam e cantam todas as nações, todos os reinos. Regozijai no Senhor o teu Deus, regozijai no Senhor o teu Criador, regozijai no Senhor que te formou, no Senhor o teu Deus, aquele que é o Santo de Israel, o Deus poderoso, o Deus maravilhoso, porque Ele rega esta terra com a chuva, para que venhas o alimento, para que nós alimentarmos. Ele traz o sol, Ele traz a chuva. E quão grandioso é o nosso Deus, porque nós adoramos a um Deus vivo, a um Deus verdadeiro. Eu não estou aqui para ministrar religião, nem placa de igreja, nem ministério. Eu estou aqui para pregar a palavra do reino dos céus, da justiça do Senhor, a palavra que sara, que cura, que liberta, que ressuscita, que restaura e que edifica. E esta palavra é uma palavra de vida eterna, é uma palavra que traz a salvação por aceitação, a reconhecer
a Jesus Cristo como o seu Deus, o seu Rei, o seu Senhor, o seu Criador. Porque sem Jesus não há esperança. Sem Jesus não há vida. Ele é a conexão, a fonte da vida, a existência de tudo que existe. Deus nos envia a chuva. A palavra de Deus, ela vai nos relatar que Jesus Cristo, o Deus Criador, no princípio era o Verbo era Deus, o Verbo estava com Deus, e todas as coisas que foram criadas por Ele, sem Ele, nada do que foi feito se fez. Ele estava no princípio, sendo Deus. Ele está hoje nas alturas, sendo Deus. Ele está sobre a tua casa, sobre as tuas dificuldades, sobre a sua vida, sendo Deus. Ele se move pela chuva, pelas águas, pelos campos, pelos vales, pelo ar que você respira, sendo Deus. Ele está em todo lugar, onisciente, onipresente, onipotente, porque Ele é Deus. Para Ele não há espaço-tempo, física, lógica, não há dificuldades, impossibilidades, porque Ele é Deus. Qual tem sido as tuas provas? Qual tem sido as suas lutas? Qual tem sido as suas dificuldades em seguir ao caminho do Senhor? Porque o caminho do Senhor é o que conduz à vida, e a vida eterna. E esta vida, ela chega aos vossos corações e é dada de graça por Jesus, porque Ele te deu a vida, soprou dentro do teu ser e te fez viver, te fez vivificar, ser uma pessoa consciente, com uma mentalidade e uma alma eterna. Quão grandioso isto é! Porque aquele que pode fazer todas as coisas possíveis, que para Ele não há impossibilidade. Quando você entrega os teus caminhos a Deus, que você confia no Senhor, o teu Deus, aquele que te criou, aquele que te formou, aquele que te fez, aquele que está presente dentro de você. Você pode agradecer a este Deus neste momento. Você pode falar assim: Senhor, eis-me aqui, Senhor, para ouvir a tua palavra, para ouvir a tua voz, porque não é a minha voz, é a palavra do Senhor, que sara, que cura, que liberta, que edifica, porque Ele é glorificado nos céus e na terra. A palavra de Deus, ela nos fala que todos aqueles ao qual venceram pela fé, que é o firme fundamento daquilo que você não vê, mas tem a convicção de fatos que são reais. Primeiro eu ouvi a palavra do Senhor, eu acreditei, coloquei esta palavra em prática dentro do meu coração. O Espírito Santo se moveu sobre o teu ser e houve transformação, houve redenção, houve salvação, houve libertação. O que você procura diante do Senhor neste dia? Eu não sei o que você necessita. Se você necessita de um milagre, de uma cura, de uma libertação, se você necessita de uma edificação espiritual, mas eu quero te dizer que você vai sair daqui vivificado pela presença do Espírito de Deus, porque o Espírito de Deus é o que opera milagres, é o que opera maravilhas. E se você se desligar do mundo material neste momento, esquecendo as suas lutas, esquecendo as tuas dores, perdoando aqueles que te ofenderam, aqueles que te acusaram, perdoando os teus inimigos, colocando eles nas mãos do Senhor, se desligando do mundo material, para que o mundo espiritual possa se mover sobre a tua casa, sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre o teu bairro, sobre a tua cidade, sobre a tua nação, sobre o teu país, colocando a prática da fé em Jesus Cristo, se desligando do mundo. Abraão, ele foi chamado por Deus.
Deus fala com Abraão: sai da tua casa, da tua terra, da tua parentela, vai para um lugar que eu te mostrarei. Não existia um lugar, não existia uma terra à vista dos olhos de Abraão, mas ele simplesmente ouviu a palavra do Senhor, o teu Deus. Abraão, ele larga toda a sua família, ele larga todos os seus amigos, ele larga todos os seus afazeres terrenos daquela era, por ouvir a voz de Deus. Muitos são chamados, poucos são escolhidos diante da presença do Senhor. Quantas vezes Deus te chamou? Quantas vezes Deus te falou com você por meio de pessoas? E quantas vezes você correu deste chamado? Quantas vezes você correu desta palavra? Quantas vezes você correu daquilo que Deus tem para você neste momento? E mais uma vez, a graça de Deus, ela é de alcance para te dizer e falar que aquele que tem promessa no Senhor, na qual foi prometido antes de você compreender e de falar e de entender, porque Deus, quando Ele nos escolhe, é diferente dele nos chamar. Porque quando Ele chama alguém, Ele chama pelo poder da palavra, Ele chama reinos, Ele chama nações, mas os reinos, as nações não têm escutado a voz do Senhor, o teu Deus. Mas quando Ele escolhe alguém, Ele escolhe uma pessoa, é totalmente diferente. Você não tem opção de escolha quando Deus te escolhe. Você não tem o seu livre-arbítrio de querer fazer. Quando Deus, Ele te escolheu, quando Deus, Ele te selou, quando Deus, Ele te assinalou, quando Deus, Ele tem um propósito na tua vida, para você entender e compreender. Jonas, ele foi escolhido por Deus para levar uma única mensagem ao império da Síria, naquela época a cidade de Nínive. E ali ele chega, ele foge do chamado do Senhor. Ele fala assim: eu, sentido contrário do que Deus mandou eu ir pregar aquela nação. E ele se desvia, e ele vai para o sentido oposto daquela nação. Ele tenta se afastar do chamado do Senhor. Às vezes dentro do seu coração, as dificuldades, as lutas, as provas espirituais fizeram com que você parasse ao meio do caminho. E no meio do caminho você está parado, na qual as coisas não se movem mais. Tudo está parado, tudo dá errado na tua vida. Os caminhos estão trancados, não há saída, não há solução. Porque Deus está apertando a conexão para que você reconheça Ele nos caminhos e no propósito da qual Ele vos chamou. Jonas, diferente de Abraão que ouve a voz do Senhor, Jonas, ele vai para o sentido contrário. E ali ele pega um navio. Ele pega um navio e ele entra ali se escondendo daquela população que ali estava. E de repente, quando ele está no meio da sua viagem, estava tudo tranquilo, como ele fugindo do chamado na qual Deus determinou para ele pregar naquela cidade, para ele profetizar naquela cidade, porque senão Deus iria destruir aquela nação, aquele reino. Ele está se acovardando, ele está correndo do teu chamado. Hoje muitos estão sufocados pelas concupiscências do mundo, porque o mundo oprime aqueles que têm chamado, o mundo oprime aqueles que são escolhidos. Porque quando você é escolhido de Deus, você caminha na contramão do mundo material, do mundo físico, deste mundo que jaz do maligno. Jonas está dormindo, e ali o mar começa a se agitar, o mar começa a se encher, porque Deus, ele tem o domínio sobre os céus e a terra. Jesus Cristo tem o domínio sobre os mares, oceanos, sobre todas as conexões. Ele conta cada uma estrela pelo teu nome, a cada fio da tua cabeça, a cada fio do teu cabelo. Ele é contado diante do Senhor dos exércitos celestiais.
Ele conhece as tuas fraquezas, as tuas debilidades. E não há nada, nenhum tipo de pecado oculto que pode fugir dos olhos do Senhor, porque os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. Aquilo que está dentro do teu íntimo, do teu coração, que só você sabe, você é mais ninguém, Deus o sabe. Porque Deus, nada se esconde. Porque Deus, nada se esconde. Todas as coisas estão cobertas, descobertas diante dos olhos do Senhor. Não há nada encoberto diante dos olhos do Senhor. Tudo que você faz, o Senhor está vendo. O conhecimento de Deus está acima da nossa inteligência, que é pequenina. Porque o ser humano se desligou da conexão da vida. Jonas está ali agora dormindo e o mar começa a agitar dentro daquele barco. O mar começa a esbravejar dentro daquele barco. Começa a virar aquele navio. E ali aqueles que estavam ali, e muitos que adoravam a outros deuses, começam a clamar pelas tuas vidas, que estavam em perigo no mar bravio, no mar que estava agitando para tragar aquele navio. Por causa de um homem que ali estava correndo do chamado que ele tinha diante do Senhor dos exércitos. E eu quero te dizer que você no qual Deus te escolheu, porque muitos são chamados e poucos são os escolhidos do Senhor. Não adianta você ir para a direita, para a esquerda, para o sudeste, para o noroeste, para o leste. Não adianta você mudar de país, de planeta. Ele está e vai se cumprir. Porque aquele que Deus escolhe, antes que fosse formado, aqueles que Deus selou antes do princípio da criação, para um propósito maior de salvação da humanidade, para alcançar almas, porque Deus usará as coisas loucas desse mundo, do sobrenatural, para confundir a compreensão e a sabedoria humana. Aqueles que se dizem ser nada serão, Ele usará, porque Ele é Criador, e Ele cria coisas novas, para a transformação desta humanidade que está em trevas. Quando o mar começa a se agitar, eles começam a lançar sorte, eles começam a clamar os seus deuses e nada resolve. E ali eles lançam sorte e cai sobre Jonas. E ali eles vão até ao cais, na qual Jonas está dormindo. Desperta tu que dormes. Desperta tu que tens chamados da presença do Senhor. Desperta tu, porque Ele te escolheu para que cumprisse a palavra do Eterno. E não tem para onde ir, não tem para onde correr, não tem para onde fugir. Porque quando nós deitamos no nosso travesseiro, mesmo nós tendo todas as coisas materiais, aquela angústia dentro do teu coração. Às vezes você tem família, às vezes você tem filhos, a sua vida tem uma condição boa, mas essa falta no íntimo da tua alma que nada cura, essa tristeza, esta é a falta de Deus, de você estar conectado na palavra do Senhor, porque você nasceu para viver a palavra do Senhor, porque você nasceu para ir e dar fruto pela palavra do Senhor. Eu não estou aqui para pregar para muitos, eu estou aqui para pregar para aqueles que são escolhidos do Senhor nesta tarde, nesta noite, naquele no qual Deus te chamou, antes que Ele te formasse, que você se conhecesse como ser humano. Olha quão grandioso é isto. Jonas está dormindo, e ali eles jogam sorte, e cai sobre Jonas. E quando cai sobre Jonas, eles mandam que buscasse a Jonas. E buscando a Jonas, quando chega ali, ele começa a confessar que ele estava correndo do chamado do Senhor, que ele estava correndo da promessa do Senhor, que ele estava correndo daquilo na qual Deus tinha chamado a ele. Quanto de vocês se afastaram do caminho do Senhor, porque o mundo sufocou aquilo que você não compreendia,
Você estava no modo de preparação. Você estava no modo. E quando ali as coisas começaram a dar errado, você ligou ao automático. Deus fala com você: descansa a tua alma, descansa o teu coração. Entrega a mim as suas dificuldades. Entrega-me aos teus caminhos. Confia somente, porque quem tem promessa não morrerá até ela se cumpra. Estamos no final dos dias. A seara é grande e são poucos os ceifeiros. São poucos, são milhões, milhares de almas num país, num planeta de 8 bilhões de habitantes. São muitas almas para ser colhida no mundo que jaz em trevas irás à luz. E quando você tem um propósito no final dos últimos dias, que Ele te chamou por algo que o dinheiro não compra, que o poder humano não compra, que a ciência humana não compra, que a coletividade e a conexão diretamente com o Criador, com o poder da plenitude do poder do Espírito que te reveste, que te guarda. Quantos começam a se lembrar do teu passado? Quantos se foram ao teu lado, ao teu redor, no teu bairro, na tua família? Quantos morreram e você ficou? Quantas vezes era para você estar morto e Deus te guardou? Você acha que está vivo porque você foi bom? Ou foi por sorte? Não. Foi porque Deus teve um propósito. E esse propósito é um propósito que está além do que você compreende. Um chamado além do que você compreende. Para que conheças o Senhor, o teu Deus, na totalidade do teu chamado, que vai se cumprir porque Ele te escolheu. Jonas é jogado dentro do oceano, e ali o mar, que estava bravio, agitado, se acalma. Abraão sai da sua terra, sai da sua parentela. Ele vai caminhar sobre a voz que ele ouviu pela fé. Agora Jonas, naquele oceano, jogado em meio àquelas águas, a possibilidade de ele morrer a 100%. Aí Deus envia um peixe, um animal marinho, que engole a Jonas. E agora este animal vai fazer todo o sentido contrário do que ele estava fazendo. Vai levar ele para o propósito do chamado. Sai dessa caverna. Sai da barriga do peixe. Sai daquilo que tem te aprisionado. Sai daquilo que tem te oprimido. Larga aquilo que tem te separado de Deus. Ei! Não adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a tua salvação. Agora Jonas, ele está sendo direcionado para Nínive. E ali ele chega naquela cidade. O peixe, ele vomita ele na entrada da cidade. E ele vai caminhar a pé na cidade agora. E Deus fala com ele: prega a minha palavra. E ele começa a pregar a palavra naquela nação. Ele começa a pregar a palavra de Deus naquele reino. Ele começa a proclamar e anunciar a palavra do Deus poderoso naquele lugar. E ali ele vai rodando de rua em rua, de casa em casa, de bairro em bairro. Ele vai proclamando nas ruas, nos vales, das montanhas. Ele fica ali uma temporada a anunciar o evangelho, a palavra do Senhor, para que aquela cidade, para aquele país, aquela nação
se convertesse dos teus maus caminhos, se arrependesse das tuas malignidades, se arrependesse dos teus pecados, dos teus maus caminhos, porque senão Deus iria destruir aquela nação. E ali ele anda, e quando ele termina, cansado de proclamar durante dias e dias, proclamando naquele lugar, proclamando naquela cidade, todos ouvem a voz de Deus, e toda a cidade se arrepende diante do Senhor, rasgando as tuas vestes, jejuando e consagrando, desde o ser humano até os animais se arrependeram, se converteram. E ali agora Jonas, como um profeta, ele sobe no alto de uma montanha, e ali no qual dava para ver toda aquela nação. E ali ele senta, e ali ele está aguardando para ver a destruição de Nínive. E ali ele está olhando, e de repente Deus faz brotar uma árvore que cobre a Jonas, porque estava muito quente naquele calor. E aquela árvore ali começa a fazer sombra, a refrescar a ele. Ele começa a reclamar e a pedir a morte dele, porque ele foi ali pregar e nada aconteceu. Ele sendo um profeta, mas pela palavra que Deus enviou a ele a proclamar, aquela nação, aquele reino se arrependeu, aquela nação se converteu. E muitos estão a ser colhidos pela palavra na qual Deus colocará e já colocou na tua boca, para proclamar a salvação e a justiça do Senhor. E esta responsabilidade na qual você tem, porque Deus ele te chamou, ele fez a promessa, e você está correndo do chamado do Senhor, dentro de um mundo que está se acabando, se esvaindo em dores, o mundo que é trevas, ele não tem nada para você, porque você não pertence a este mundo, porque você tem um chamado de Deus, você foi escolhido de Deus para algo maior. E quando Deus ele te escolheu, o mundo luta contra a tua vida, e não são forças normais, materiais, humanas, são forças sobrenaturais, na qual, se você não tivesse a proteção do Senhor na tua casa, na tua vida, na tua família, o inimigo já tinha destraçalhado a tua existência. Porque o diabo veio para roubar, matar e destruir, mas Deus veio para te dar uma vida, e vida eterna, na plenitude. Se levanta-te do teu leito, se levanta da tua maca, se levanta das tuas dores, se levanta, saia da tua caverna, saia do teu quarto, saia da tua solidão, e proclama o nome do Eterno, do Criador dos céus e da terra. Agora aquela planta que está ali fazendo sombra, Deus manda um verme, e o verme fere aquela planta, e aquela planta seca. E ali Jonas ele começa a conversar com Deus, e falando assim: Senhor, eu prefiro a morte, Senhor, eu prefiro a morte, Senhor. Aí Deus fala com ele assim: Jonas, você está vendo esta planta, você está pedindo a morte, porque eu feri uma planta que você não regou, que você não plantou. Ela cresceu em um só dia, e um só dia ela existiu e veio a óbito, e veio a morte. Agora você está tendo pena desta planta, está pedindo a morte. Não teria eu pena daquele reino, daquela cidade de Nínive, na qual eu te enviei para proclamar a minha palavra, e eles se arrependeram dos teus pecados? Veja bem a responsabilidade daqueles que estão escolhidos do Senhor. Você tem uma responsabilidade por almas, por vidas. Não é por placa de igreja, é por ministério, é por salvação de almas para Deus neste momento.
Porque Deus, Ele te deu. Muitos já pregaram a palavra do Senhor no passado, já viveram da palavra do Senhor no passado, mas o mundo sufocou. Mas esta luz, ela resplandecerá dentro de ti. Neste momento, é pela plenitude e o poder do Espírito Santo do Senhor. Abraão saiu da sua terra, da sua parentela. Abraão foi para um local, e ali ele começa a trabalhar. Deus começa a abençoá-lo. Ele começa a ser abençoado em tudo quanto ele fez. Mas a promessa, aos 100 anos de idade, não havia se cumprido. Olha para os céus. É capaz de encontrar as estrelas dos céus, os grãos de areias do mar. Assim será a sua descendência, a sua geração. Agora Abraão está perante aos nossos olhos humanos, numa improbabilidade humana, numa improbabilidade científica, porque a mulher dele já estava com mais de 90 anos e já não gerava mais filhos. Mas eu quero te dizer que até das pedras, se o ser humano não clamar a Deus, as pedras clamarão. E até das pedras Deus fará filho e descendência de Abraão, porque Ele pode fazer todas as coisas possíveis. E Deus manda um sono profundo sobre a vida de Sarai, sobre a vida de Abraão. Imagina naquele momento, quando Deus manda este sono, o Espírito Santo de Deus regenerando as células no ovário, refazendo todo o corpo físico, os órgãos internos de Abraão e de Sara. O mover do Espírito, voltando à vida aquilo que não existia mais probabilidade de acontecer. Olha só, e muitos desacreditam daquilo que Deus prometeu. Não é a sua visão material, é o alcance espiritual que transcende ao seu entendimento daquilo que é natural para o sobrenatural, porque nós não andamos por aquilo que nós vemos, nós caminhamos por aquilo no qual nós cremos, e nós cremos num Deus que é vivo, num Deus que é fiel, num Deus que é verdadeiro, num Deus que é eterno e que transforma e que é poderoso em glória, em vitória e em poder para te mudar, para te transformar. Não largue o teu arado, não largue a promessa do Senhor na qual Ele colocou na tua vida. Mesmo que o justo caia 70 vezes 7, ele se erguerá, se levantará novamente, porque o mundo tem tentado sufocar. Mas Deus, Ele te traz uma palavra de esperança agora, neste momento. Levanta-te e anda, apregoai a minha palavra, apregoai a minha palavra. Vai em frente, continua, porque aquele que tem promessa, ele não tem para onde correr, ele não tem para onde fugir. Quão grandioso isto é! Aleluias! Muitos de nós nos encontramos sufocados pelas coisas deste mundo. Mas eu quero te dizer, neste momento, que Jesus está no controle da tua vida, está no controle da tua casa, está no controle da tua família, está no controle dos teus familiares, dos teus filhos, está no controle da tua vida, e que todo elo de maldição será dissipado. A palavra de Deus em Isaías 61, ela vai dizer: o Espírito de Deus, o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos mansos, e me enviou para restaurar
os contritos de coração e proclamar a liberdade aos cativos e a abertura dos que estão presos às prisões. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos mansos e me enviou para restaurar aos contritos de coração e proclamar a liberdade aos cativos e a abertura das prisões aos que estão presos, a pregoar no ano aceitável do dia do Senhor e o dia da vingança do Deus, para consolar todos os que estão tristes, ordenar as cercas dos que entristecem Sião, e quase lhe se dão ornamento por cinzas, e óleo, e gozo, por tristezas de vestes de louvor, e de espíritos angustiados, a fim que se chame árvores de justiças, plantação do Senhor, para que Ele seja glorificado. E edificarão lugares antigamente assolados, restaurarão diante dos destruídos e renovarão as cidades assoladas, destruídas desta geração. Haverá estrangeiros que apacentarão os vossos rebanhos, os estranhos os vossos lavradores e os vossos vinhanteiros. Mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministro do nosso Deus. Comereis as riquezas das nações, e da sua glória vos glorificará. Por vossas duplas vergonhas afrontadas exultarão pela parte que na sua terra possuirão em dobro, e terão perpétua alegria, porque o Senhor amou o juízo, aborrecendo a iniquidade. E lhe darei a sua recompensa em verdade, e farei um concerto eterno com eles, e a sua posteridade será conhecida às nações, e os seus descendentes no meio dos povos. Quanto ouvirem, vos conhecerão, serão benditas do Senhor. Regozijai-me com muito ao Senhor a minha alma, alegrai ao meu Deus, porque me vestiu de vestes da salvação e me cobriu com o manto de justiça, como um noivo que se adorna, e com atavios, como a noiva se enfeitiça com as suas joias. Porque a terra produz os seus renovos, e como o horto faz brotar, que nele semeia, assim o Senhor Deus fará, brotará a justiça e o louvor a todas as nações. Você entende o que é você fazer parte de uma promessa? De uma promessa infindável, de uma promessa infalível, de uma promessa que pode passar esses céus, que pode passar essa terra, que pode passar todas as coisas da matéria, mas esta promessa que está em Isaías 61, ela se cumpre dentro do teu coração, para a vocação na qual foste chamado. Jesus Cristo é a luz do mundo, o sal da terra. Ele vos ungiu para proclamar e anunciar a mensagem do reino dos céus, a mensagem da justiça do Senhor, o teu Deus eterno, maravilhoso, do teu Deus santo, poderoso, Criador dos céus e da terra, aquele que te chamou, que te amou, e nada pode separar você deste amor, nem a vida, nem a morte, e nada que existe nesta matéria pode vos separar do amor de Jesus Cristo. Nada que existe no universo pode separar você do amor de Jesus Cristo.
Sabe o que é nada? Nada pode separar você desta promessa infindável, desta promessa infalível, porque Ele vos amou, Ele vos chamou, Ele vos escolheu, porque Ele é poderoso, sobrenatural. E este Deus que te ama neste momento, Ele chega diante do teu coração, porque o machado está posto às raízes das árvores. A árvore que produzir bons frutos será colhida, a que produz mau fruto será desarraigada, será arrancada, queimada, lançada ao fogo. E qual é a tua escolha neste momento? Diante do Senhor, o que você quer neste momento? Conhecereis a verdade vos libertará. E hoje você está conhecendo esta verdade, essa verdade que bate ao teu coração para o chamado do propósito maior da tua vida. Eu não estou falando de pastor, eu não estou falando de ministério de igreja, eu estou falando de algo que você compreende e testifica no teu coração, o teu chamado, porque Deus te escolheu e fez com que você sobrevivesse sobre o vale da sombra da morte, para que hoje a palavra te alcançasse, te selasse, te renovasse, te transformasse, para que vás e desfruto, fruto de edificação, de transformação, frutos de vida eterna. Porque Deus, Ele não chama covarde, Deus não chama homem frouxo, mulher frouxa, Deus não chama homem bunda mole, nem mulher bunda mole. Deus não chama os capacitados, Ele capacita aquele que Ele escolheu. E muitas das vezes você fala de você: eu sou pequeno, eu não posso. Deus, Ele nunca chamou os grandes, Ele sempre chamou os pequeninos, Ele sempre chamou aqueles do qual a humanidade desprezava, não via valores, porque Deus, Ele não vê o homem com os olhos humanos. Deus, Ele vê segundo ao teu coração, porque antes de você pensar, Ele sabe o que você vai falar. Antes de você agir, Ele já está lá na frente. Ele não há limite, não há espaço, não há tempo, não há física, não há lógica. Ele é soberano, Ele é eterno, equitério. E Ele está contigo, porque Ele te ama. E neste momento, que esta palavra venha vivificar ao teu entendimento, ao teu coração, para a vocação na qual foste chamado. Não importa, porque os profetas não são reconhecidos na tua casa, não tem reconhecimentos terrenos. Se todas as gerações daquela época tivessem reconhecido Abraão, Isaque, Jacó, Elias, Daniel, Samuel, Davi, Mateus, Paulo e tantos outros, Tiago, João, eles não foram reconhecidos na sua terra. Ao contrário, eles foram perseguidos, eles foram oprimidos, eles foram sufocados por este mundo em trevas. Entenda, o propósito não é um propósito terreno, de carro, de moto, de casa. É de salvação, é de redenção, para a glorificação do Deus vivo, do Deus eterno, do Salvador, do Rei do Universo. Porque assim como foi no princípio, será no fim. E hoje nós temos um propósito que está além daqueles que passaram e que já estão na glória com o eterno, para que se cumpra a vinda do Salvador, a vinda do Redentor, a vinda de Jesus Cristo, Deus, Rei e Senhor. Olha quão grandioso é você participar disso que o dinheiro, a ciência não compra, de você ter uma coletividade, você caminhar com Deus, andar com Deus, assim como Enoque caminhou com Deus, andou com Deus, ter o poder de Deus sobre a tua vida, pela tua busca e a conectividade de Deus que existe dentro do teu ser, por ser um ser especial diante do Senhor.
por ser um ser especial diante do Senhor que te chamou, que te escolheu para te edificar na plenitude do poder da tua palavra, para transformar, para te dar vitalidade, para vivificar a sua alma que está abatida, que está assolada. Fala assim para o teu coração: aquieta minha alma, porque ainda eu te louvarei, eu te glorificarei, Senhor. A glória do Senhor está sobre todos aqueles que o temem, que o buscam. A proteção de Deus está sobre todos aqueles cujo o Senhor é o teu Deus. Aleluias. Ezequiel 21. A espada do Senhor. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, dirigem ao rosto contra Jerusalém e derrama estas palavras contra os santuários e profetiza contra a terra de Israel. Diz a terra de Israel: assim diz o Senhor: eis que eu sou contra ti, e tirarei a minha espada da bainha, e exterminarei do meio de ti o justo e o ímpio. Por isso hei de exterminar todos no meio de ti, o justo e o ímpio. A minha espada sairá da bainha contra toda a carne, desde o sul até o norte, e saberá toda a carne que eu sou o Senhor, o teu Deus. E tirarei a minha espada da bainha, para nunca mais voltar a ela. Tu, porém, filho do homem, suspira à vistas deles, com que brutamento dos teus lombos e com amargura será quando eles disserem: porque tu suspiras? E dirás: por causa das novas, porque veio, e de todo o coração desmaiará, e todas as mãos enfraquecerão, e todos os espíritos se angustiará, e todos os joelhos desfalecerão. Em água eis que vem, realizarão, diz o Senhor Jeová. E veio a minha palavra do Senhor dizendo: filho do homem, profetiza e diz assim: a espada está afiada, e também já calçadas para matar, afiada para reproduzir e para alcançá-las. Alegramo-nos, pois, a vara do meu filho que desprezaras no madeiro foi dada, alcançada para ser magiada. E esta espada está afiada para ser postas nas mãos dos matadores. Gritará, gemerá o filho do homem, porque ela será contra o meu povo e contra todos os príncipes de Israel. O espanto terá o meu povo por causa da espada que bate pois as tuas coxas. Os israelitas, não existe um reino subdividido. Esta palavra é para esta geração. Ó israelitas, que estão diante da presença do Senhor,
Israel está se desviando daquilo no qual era para estar ligado no trono. As nações, os reinos estão se consumindo pelas suas próprias concupiscências, pelos seus próprios domínios terrenos. Estão se desligando diante do trono. E ao ressoar da trombeta, o alarido ressoará e tocará. Desperta tu que dormes, desperta tu que tens o chamado do Deus eterno ao teu coração, porque Abraão nos alcançou, todas as gerações, todos os reinos, e nos tornamos filhos de Deus por aceitação à palavra de Jesus Cristo, ao Deus triuno que se torna único, ao Rei da Glória. Este Deus, Ele está voltando para trasladar esta humanidade que está em trevas. Agora eu quero te dizer, neste momento, você que está afastado dos caminhos do Senhor, você que foi escolhido por Deus e que está vivendo num caminho de trevas, eu quero orar pela tua vida, porque aquele que está escrito no livro da vida não tem para onde fugir, e aquele que não está escrito no livro da vida está caminhando para caminhos de morte e caminhos da sepultura, caminhos do abismo, do inferno. Mas hoje a palavra de vida eterna chega ao teu coração, para que venhas aceitar a Jesus, o caminho, a verdade e a vida. E esse Deus que te chama, esse Deus que te ama e que está contigo neste momento. Se você quer aceitar a Jesus, estabelecer o elo com Cristo, neste momento, coloque a mão no teu coração. Senhor, vai de encontro, Pai, a estas vidas. Toca do alto da cabeça, a planta dos pés. Trata o coração, as feridas, para que haja um renovo, para que haja uma transformação. Escreve o nome deles no livro da vida, para que nunca mais sejais apagado. Você que está aceitando a Jesus, confessa da tua boca, fala assim: Senhor, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador da minha vida. Escreve o meu nome no livro da vida, para que nunca mais sejais apagado. Me dai, Senhor, entendimento daquilo no qual o Senhor tem que cumprir na minha vida. Aleluias. Quão grandioso és o nosso Deus, Santo de Israel. Você que está doente, você que está enfermo, nesse momento eu vou orar pela tua vida, para que Deus venha te curar, para que Deus venha sarar aos teus parentes, aos familiares. Você que está sem esperança, neste momento eu vou orar para que todo mal saia, para que venha a luz do Senhor sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Você que está no mundo dos vícios, você que está no mundo do álcool, você que está no mundo das drogas, eu vou orar para que Deus te liberte. Você que tem um familiar doente, que tem um filho doente, você que está doente, se desliga dos teus pensamentos e eleva diante do Senhor o teu Deus. Senhor, vai de encontro, Pai, neste momento, a estas vidas que precisam, Senhor, do Senhor. Toca no coração deles, agora, nesse exato momento, para que sejais transformado pela presença do teu Espírito, que é santo. Move-se, Senhor,
ao lar, à casa, às localidades, às regiões na qual se encontra um ser enfermo, doente, nos leitos de enfermidades, aqueles que estão no mundo dos vícios, das drogas, que todo espírito maligno venha sair em nome de Jesus, que todo espírito de doença venha sair em nome de Jesus, que toda a solidão, que toda a angústia, que toda a desilusão venha sair em nome de Jesus, que a paz, que a graça, a alegria e a presença do Deus eterno reine no teu ser, reine no teu coração, transformando a tua vida, o teu caráter, o teu coração, e te enchendo da presença do Senhor, o teu Deus. Vai de encontro, Senhor, aqueles que não têm o que comer, aqueles que não têm o que beber, as nações em guerras. Vai de encontro aos humildes que estão desesperados. Traga esperança, ó Senhor meu Deus. Nós te clamamos, aonde estiver, Senhor, uma doença, que venha sair do corpo deles, em nome de Jesus. Onde estiver um espírito imundo, que venha sair pelo nome de Jesus. Aonde estiver uma obra de feitiçaria, uma obra de macumbaria, venha ser quebrada, exterminada, extirpada pelo nome de Jesus. É pelo nome de Jesus que nós determinamos a cura. É pelo nome de Jesus que sejas curado. É pelo nome de Jesus sejas vivificado. É pelo nome de Jesus seja refeito, restituído e sarado. É pelo nome de Jesus seja libertado. Seja liberto pelo nome de Jesus Cristo. É pelo nome de Jesus. É pelo nome de Jesus. Em nome de Jesus seja curado. Em nome de Jesus seja liberto. Em nome de Jesus seja restaurado. Onde estiver um doente, um enfermo neste momento, seja restaurado pelo nome de Jesus. Onde estiver alguém que está à beira do caminho, seja vivificado, renovado, cheio da presença e do Espírito Santo, em nome de Jesus. É em nome de Jesus que nós clamamos, é pelo nome de Jesus que nós adoramos, é pelo nome de Jesus, o nosso Deus que faz milagres nos céus, na terra. É pelo nome de Jesus que nós determinamos, porque o nome de Jesus tem o poder de determinar sobre todas as coisas terrenas e materiais, porque o nome de Jesus está sobre todo nome. Então, pelo nome de Jesus, sejais curados, libertados, restaurados, serás refeitos, restituídos, pelo nome do Deus eterno, do Deus Criador, Rei do Universo. Pelo nome de Jesus, receba da parte do Senhor o teu Deus, que te criou, que te formou, que te chamou, que te amou e que nunca desistiu de você. Aleluias! Que este Deus, ele te importa com você, mesmo que o mundo minta para você, falando assim: não tem mais jeito, não tem mais jeito, não há saída para você mais, está tudo acabado, porque o inimigo veio somente para roubar, matar e destruir. Mas Deus, ele veio para te dar vida, e esta vida, uma nova esperança, uma vida eterna, para que sejais renovados, restaurados, para que caminhais para a presença do Senhor, o teu Deus, que te ama infinitamente e nunca vai desistir de você. Ide pelo mundo, apregoai o Evangelho a todo ser, a toda criatura. Jesus Cristo é e sempre será um Deus de maravilha, um Deus de poder, um Deus sobrenatural, um Deus que move céus, que move terra e que é sobrenatural. Olha quão grandioso és o nosso Deus. Quão grandioso és o teu Deus. As pessoas estão voltando para as tuas casas, para os teus lares. Muitos desses que você vê nestas avenidas, que estão lotadas, milhares de carros passam. E se neste momento ressoar a trombeta, como que esses estarão dentro de si? Porque o mundo tem sufocado tanto o ser humano, que eles estão voltados
as obras materiais, a edificar uma terra que já não há mais esperança, porque haverá um novo céus, uma nova terra, e as coisas velhas irão se passar. Muitos adoram ídolos, muitos adoram imagens, outros adoram esculturas, outros adoram homens. Amai ao Senhor, ao teu Deus, acima de todas as coisas. Amai ao Senhor, ao teu Deus, acima da sua própria vida. Não negai a Jesus Cristo. Reconhecei a Ele em todos os teus caminhos, em todas as tuas veredas. Reconhecei a Ele no seu agir, no seu falar, no seu pensar, no seu deitar, no seu caminhar. Reconhecei somente a Ele. Amai a Deus acima do seu pai, acima da tua mãe, acima dos teus filhos, acima da tua filha, acima dos teus servos, acima da tua serva, acima de toda a existência. Amai a Deus acima da sua própria vida. Amai somente a Deus. Adorarás somente ao Senhor, ao teu Deus. Viverás nele. Porque quando você busca o reino dos céus e a justiça do Senhor, as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu já estive no momento de desesperança total da minha vida, aonde não havia a possibilidade. E naquele momento, o anjo do Senhor desceu dentro de uma cela de prisão. Eu condenado a 127 anos de cadeia, por 35 assaltos a banco. Deus, Ele me mudou. Ele me transformou. Ele falou comigo assim: entrega o teu caminho a mim, confia em mim, e tudo eu farei. E de todos que estavam comigo naquela era, naquela geração, já não existem mais. Eu sou grato a Deus pelo meu respirar, pelo meu falar, pela transformação do eterno na minha vida, que me deu uma família, me deu uma casa, me deu uma esposa, me deu um lar, me deu uma vida sobrenatural, na coletividade, na comunhão com o Senhor, resgatando almas para o reino do Senhor. Eu amo o que faço, e faço de graça, e faço pouco ainda, porque eu tenho que procurar fazer mais 24 horas por dia. Eu vivo para fazer com que a palavra do Senhor chegue ao vosso coração, para que chegue à vossa casa, porque aquilo que foi me dado de graça, foi testificado ao meu coração, e hoje traz salvação à tua casa, à tua vida, porque a palavra de Deus, ela é eterna. A palavra de Deus curou as minhas feridas, me refez, me restituiu, me regenerou, me transformou. E Deus me guia nas tuas veredas. Ele está comigo nos meus afazeres, no meu falar, no meu pensar, no meu caminhar, no meu entender. Porque quando nós começamos a andar com Deus, nós comeremos o melhor da terra, e nada tem me faltado. Nada tem me faltado, porque Deus tem abençoado a cada dia, como Ele vos abençoa, como Ele vos chama, porque Deus, Ele te ama verdadeiramente, porque Deus está contigo. E neste momento, que Deus venha mudar ao teu coração, que Deus venha estar contigo ao teu caminhar. Faltam 4 minutos para estar encerrando. Desses 4 minutos, eu quero levantar um clamor para que Deus possa vos abençoar. Orem comigo, não importa onde você esteja neste momento. Ore a Deus no teu subconsciente. Peça a Deus todos os desejos do seu coração, que Ele vos concederá. Senhor meu Deus,
Nós te agradecemos, Senhor, neste momento. Te agradecemos pelo ar que nós respiramos. Nós te agradecemos pela oportunidade de vida. Nós te agradecemos, Senhor, por estar presente conosco, por mover, Senhor, de uma forma sobrenatural, por nos acolher, por nos guardar, por nos livrar, por estar nos protegendo e nos guiando diante das tuas veredas. Ilumina a cada pessoa, Senhor, que está, Senhor, conectado a este canal, que é um canal de bênção para a edificação da tua palavra. Transforma, Senhor, a família, os familiares. Vai de encontro a cada casa, a cada lar, a cada pensamento que está conectado ao Senhor agora, nesse momento. Pelas vidas que estão sendo pedidas e clamadas ao socorro presente na angústia. Porque nós clamamos um Deus vivo. Nós clamamos um Deus forte. Nós clamamos um Deus verdadeiro. Vai de encontro a estas vidas agora, neste momento. Vai de encontro ao coração deles agora, neste momento. Vai transformando, Senhor, teus exércitos celestiais. Vai restaurando, quemenara, calamanto, uriclas, urebecai. Replasteriquile, calamacalamassuia. Santo de Israel, diante do seu trono julgará todos os reinos e nações. Julgará cada ato e atitude de cada ser. Mas sabemos que a luz resplandecerá em meio às trevas. Tira toda a escuridão dos bairros, das cidades, destas pessoas, das casas, das famílias, dos familiares. Resplandeça a luz da eternidade diante da presença do Espírito Santo, vivificando o coração deles. Que melhor cai. Refazendo, ribiento, riglas, riamando, riquinara, Santo Senhor, tenha misericórdia, Senhor, desses que estão dispersos, despercebidos, desses que estão em trevas e que já não vê a luz. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não deixeis cair em tentação, mas livrai de todo mal, porque do Senhor é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. A paz do Senhor, que a graça, o amor de Deus esteja convosco nesta noite. Se você não segue este canal, siga este canal, propague este canal, republique, compartilhe a palavra do Senhor, para que chegue a mais pessoas em outros países, em outras nações. Siga, para que todo dia esteja recebendo uma palavra de edificação da parte de Jesus Cristo, o Senhor do Universo. Honra e glória seja dado a Ele. Eu sou uma voz, simplesmente uma voz, que anuncia a vinda do Deus eterno. Uma boa noite e que Deus venha vos abençoar.